Glórias a Deus. A graça e a paz a todos. Que Deus em Cristo Jesus venha estar abençoando a tua vida neste momento. Amados, esse que vos fala aqui é seu irmão em Cristo, pastor Moisés. Eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida no dia que se chama hoje. Mas eu te peço que você venha se inscrever neste canal, porque assim você vai estar me ajudando a pregar a palavra de Deus. E você que já é inscrito, compartilhe essa mensagem. E não esquecendo de deixar o seu like, o seu dislike. E se possível for, deixar um comentário. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, do versículo 2 a seguir, que nos fala que Deus envia Ezequiel para profetizar contra os falsos pastores daquela época. Que fala: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizei aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas. Comei a gordura e vos vesti da lã. Degolai o cevado, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre ela com rigor e dureza. Amados, aqui nós vejamos que Deus enviando o profeta Ezequiel e Deus mandando ele ali se levantar contra o sistema religioso daquela época, para profetizar contra os falsos pastores, os falsos ensinadores, aqueles homens que passavam uma imagem que estava ali pagando preço por aquele povo, que aquele povo devia para ele obediência, mas aqueles homens não tinham nenhuma preocupação com a alma daquele povo. É tanto que Deus fala que eles eram homens que apacentavam a si mesmo. Aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 1 a seguir, que fala assim: ai dos pastores que destróis e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacenta o meu povo. Vos dispersa as minhas ovelhas e as afugenta, e não as visita. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. Amados, aqui em tempos diferentes, mas as mesmas práticas. Só que Deus enviou o profeta para repreender as atitudes daqueles homens. Mas será que nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós não estamos vivendo tendo pastores que não estão preocupados com as ovelhas? Eles estão preocupados com a lã e com a gordura das ovelhas. Porque se existe neste tempo, cadê os Jeremias para Deus levantar para confrontar o sistema religioso? Cadê os Ezequiel para Deus levantar para pregar contra esse grupo de mercenários? Nós vejamos que nós não estamos vivendo, irmãos, estamos em tempos diferentes, mas vivendo talvez um evangelho pior do que esse, irmãos. Porque no passado existiam muitos homens que verdadeiramente eram profeta de Deus. E ainda sabendo que vinha sobre a vida dele sofrimento, perseguição, mas eles tinham a obrigação, eles tinham compromisso com a palavra. E nos dias de hoje está escasso homens que tenham coragem de pregar contra o sistema podre. Muitos homens que têm nome de pastores, muitos homens que têm nome de apóstolo, bispo, mas não está preocupado com a alma das ovelhas. São homens que estão preocupados com dízimo, com oferta, com voto, com campanha.
para que através disso venha vir para a vida deles enriquecimento. Nós vejamos que no Novo Testamento aí, nós vamos pegar de Mateus até Apocalipse, nós não vamos encontrar nenhum sacerdote que Deus enricou através do dízimo e de oferta. Muitos homens Deus exaltou, mas não enricando. E não era porque no passado não tinha pessoas que era rica que servia a Deus, não. Tinha muitas pessoas que serviam a Deus com seus bens, com seu dinheiro. Pessoas vendiam propriedade. Mas a diferença desses apóstolos para os de hoje era porque aquele povo, aqueles apóstolos sabiam que a igreja era de Deus, o povo era de Deus e o dinheiro também era de Deus. É tanto que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 30 em diante, ali como fala que aquela igreja vendia suas propriedades, trazia ali o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. A Bíblia fala que ali era dividido, cada um segundo a sua necessidade. Ainda que a Bíblia nos diz, aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, a seguir, que fala que digno é o obreiro do seu salário. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que fala o que prega o evangelho, viva do evangelho. Viver do evangelho é uma coisa, explorar o evangelho é outra. Como tem muitos mercenários explorando o evangelho, fazendo da casa de Deus casa de negócio, que não são pastores, não são profetas de Deus, são mercenários, Estou fazendo esta live, esta mensagem, não por causa dos pastores enganadores, mas sim para abrir os olhos de muitas pessoas que se encontram vivendo este falso evangelho, sustentando essa seita, que Deus está bem longe disso e que Deus possa continuar falando ao teu coração.